Bom dia! Hoje vamos apresentar para vocês um pouco mais sobre o sistema genital feminino, mais especificamente sobre o caso clínico da Síndrome do Ovário Policístico. E para isso, nós preparamos uma estrutura interativa para que vocês possam acompanhar nosso Instagram enquanto explicamos sobre os tópicos como a estrutura e a histologia do ovário, a definição da doença, as causas, o diagnóstico, o tratamento, os impactos e o papel do enfermeiro na assistência às pacientes. Construímos também um mosaico para vocês conhecerem e identificarem um pouco mais sobre o sistema genital feminino. Espero que gostem e aproveitem o conteúdo. O sistema genital feminino é composto por dois ovários, por duas tubas uterinas, pelo útero, pela vagina e pela genitália externa. Especificamente, abordaremos as alterações que ocorrem no ovário, glândula acometida pela síndrome do ovário policístico. Para isso, nos baseamos no estudo experimental feito com ratos na Universidade Federal de São Paulo. Os ovários são responsáveis pela produção de ovócitos e hormônios, como o estrógeno e progesterona. Sua superfície é coberta por epitélio pavimentoso ou cúbico simples, denominado epitélio germinativo. Sob o epitélio germinativo, há uma camada de tecido conjuntivo denso, a túnica albugínea, que é responsável pela cor esbranquiçada do ovário. Abaixo da túnica albugínea há a região cortical, na qual predominam os folículos ovarianos. Esses folículos se localizam no tecido conjuntivo ou estroma dessa região, o qual contém fibroblastos dispostos em um arranjo característico. A parte mais interna do ovário é a região medular, que contém tecido conjuntivo frouxo vascularizado. Após a ovulação, ocorre a formação de uma glândula endócrina temporária, o corpo lúteo, que é constituído pelas células da granulosa e pela teca interna. As células da granulosa são células secretoras de estrógeno, progesterona e inibina. Já as células da teca interna são secretoras de andrógenos e progesterona. O corpo lúteo aumenta de tamanho quando ocorre a fertilização. Em relação à estrutura do ovário na síndrome, nota-se a presença de inúmeros cistos ovarianos íntegros, infiltrados por leucócito ou sofrendo descamação das células da granulosa. Além disso, foi possível observar grande quantidade de células intersticiais com volume celular aumentado, ocupando maior área do estroma ovariano e também a ausência de corpos lúteos. Sobre as alterações hormonais, observou-se um aumento de andrógenos circulantes, aumento dos níveis de testosterona e baixos níveis de progesterona, possivelmente relacionado à ausência de corpo lúteo. No corte histológico abaixo, é possível observar na primeira imagem a presença de corpo lúteo, marcado como CL, e já na segunda imagem, as estruturas em C representam os cistos ovarianos. Agora iremos abordar sobre a definição de síndrome do ovário policístico. Essa doença caracteriza-se por um distúrbio endócrino que provoca alterações dos níveis hormonais, levando ao aumento do ovário e à formação de cistos. A falta crônica de ovulação ou deficiência dela é o principal sinal da síndrome, além de outros sinais como atrasos na menstruação, alta produção de testosterona, aumento de pelos no rosto, seio e abdômen, obesidade e acne. Em relação às causas, essa doença ainda não possui uma causa específica definida, mas ocorre em mulheres com idade entre 30 e 40 anos. A hipótese é que ela tenha uma origem genética e estudos indicam uma possível ligação com a resistência à ação da insulina no organismo, com problemas nas glândulas hipotálamo, hipófise e adrenais, e também maior quantidade de hormônios masculinos sendo produzidos. Fatores como hereditariedade também podem aumentar a chance de desenvolver a doença. Diagnóstico. Primeiramente, é preciso fazer a exclusão de outras doenças com sintomas semelhantes, como no caso da hiperplasia congênita da glândula suprarrenal, os quais apresentam sintomas como a acne e a infertilidade, parecidos com os sintomas da SOP. É realizado também exames como exames de imagem, ultrassom transvaginal, o qual precisa identificar se há presença de cistos, analisar o volume ovariano e também a textura do ovário. Além disso, realizar exames de sangue para avaliar as dosagens hormonais e confirmando, no caso da SOP, hiperandrogenia, que é o aumento dos hormônios. Além disso, também é preciso que o diagnóstico faça correlação com sintomas clínicos,
analisando se há esse hiperandrogenismo e também se há uma disfunção ovulatória. A SOP é uma doença crônica que não tem cura. O seu tratamento vai visar a melhoria dos sintomas, proporcionando assim mais qualidade de vida para as pacientes portadoras dessa doença. Algumas mudanças no estilo de vida vão ajudar durante o tratamento, como, por exemplo, uma alimentação balanceada em conjunto com a prática de exercícios físicos regulares, os quais vão ajudar a restabelecer a periodicidade nos ciclos menstruais e também durante a ovulação. O uso de alguns medicamentos, como por exemplo drogas insulinosensibilizantes, em exemplo a metimorfina, vão ajudar a diminuir a produção de hormônios masculinos e regular também os ciclos ovulatórios. Além disso, anticoncepcionais orais também vão regular os níveis de hormônio no organismo. Entretanto, serão um empecilho para aquelas que desejam engravidar futuramente. Agora vamos falar um pouco sobre os impactos. Quem tem esse problema tem maior risco de ter uma série de outras doenças, como diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto, gordura no fígado, obesidade e apneia do sono. Essa síndrome também está associada à infertilidade, uma vez que a mulher não ovula ou ovula poucas vezes. Pode ter sangramento uterino aumentado, câncer de mama, câncer endometrial e problemas na gravidez, já que essa doença atinge cerca de 7% das mulheres na idade reprodutiva. Alguns estudos realizados em Minas Gerais apontam que a síndrome do ovário policístico é muito impactante para a autoestima da maioria das mulheres e as manifestações que mais as incomodam são as acnes e as alterações de humor. Essa doença provoca também modificações metabólicas que podem afetar o estilo e a qualidade de vida de suas portadoras, possivelmente agregando para o desenvolvimento de doenças psicológicas. A infertilidade possui papel de destaque nesse impacto, e a manifestação desses fatores em uma fase da vida profundamente relacionada ao estabelecimento de relações íntimas e sexuais e à constituição de uma família colabora para o possível desenvolvimento dessas condições psicológicas como ansiedade e depressão. Em relação aos cistos no ovário, eles se mostram negativamente na vida feminina, pois algumas mulheres se sentem incomodadas em tê-los, mesmo não sendo um sintoma aparente. Por fim, um importante tópico a ser discutido sobre essa doença é o papel do enfermeiro, já que a assistência de enfermagem precisa levar em consideração questões psicossociais, compreendendo que isso pode afetar a identidade feminina da paciente e o quanto um diagnóstico precoce é essencial para a prevenção de complicações. Desse modo, é importante o aconselhamento à procura médica em casos de suspeita, uma vez que as formas de tratamento devem ser analisadas de forma singular conforme os sintomas da paciente. Os profissionais de enfermagem precisam estar preparados para atuarem de maneira significativa junto ao paciente, orientando quanto ao uso de medicamentos, a eficácia dos mesmos nas manifestações clínicas, quais os resultados obtidos e se houve complicações medicamentosas nos pacientes com síndrome do ovário policístico. E ainda as mudanças necessárias no estilo de vida. Nesse sentido, mostra-se de extrema relevância a discussão do tema entre acadêmicos, profissionais da área e a comunidade. Além disso, a prática de exercícios físicos acompanhada por uma dieta tem sido aconselhada pelos profissionais da saúde como estratégia no tratamento de mulheres com essa doença, dado que introduzir esses hábitos admite importância como base terapêutica, evidenciando resultados positivos para auxiliar o desenvolvimento de métodos, pois, se houver a perda de peso, isso pode resultar em benefícios no bem-estar e na qualidade de vida das mulheres portadoras dessa síndrome. Para concluir, nós deixamos aqui as referências que utilizamos como base para o trabalho e também os nomes das envolvidas nesse projeto: Maísa, Letícia, Gabriela, Luma e Carolina. Muito obrigada.